Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para continuar nossa meditação de Romanos e agora, começando aqui a gravar em vídeo para você e vai ser uma bênção estar com você daqui para frente. Tenho certeza que Deus vai ministrar uma palavra no seu coração. Hoje nós estamos lendo o versículo 9 da carta aos Romanos, no capítulo de número 1. Já tivemos aí os 2 últimos meses meditando nessa escritura, nessa passagem bíblica, versículo por versículo, e faremos isso durante todo o capítulo 1 de Romanos e sucessivamente todos os outros que virão adiante. Que Deus possa abençoar a tua vida. E sem mais delongas, quero ler aqui o texto bíblico com vocês que diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês. Hoje nós vamos analisar o que significa esse serviço do apóstolo Paulo. O que ele está falando? Como é que isso pode trazer uma lição para nós? Então, fica até o final, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós já falamos até esse momento, no nosso grupo, em que temos o nosso WhatsApp. Se você quiser fazer parte, só acessar o link que está aqui na descrição. Toda quarta-feira, às 22 horas, temos uma live falando da palavra de Deus, baseado no livro Autoconfrontação, e vai ser uma bênção para você se você estiver conosco. 100% gratuito. A única coisa que nós vamos te cobrar é a tua presença, hein? Não vacila, não. E aí, nós vamos ver que aqui o apóstolo Paulo está falando do serviço. E falamos da vida de oração dele. O que esse homem demonstrava? Como que esse homem orava? Como esse homem caminhava? Como ele tomava suas decisões? Falamos que quando ele estava pensando em ir a Roma, ele estava orando e buscando a Deus constantemente o direito para que Deus pudesse abrir o caminho para que ele pudesse encontrar com os irmãos. E falamos da vida de oração desse homem que é algo exemplar. E hoje nós vamos falar da vida de ação dele, que de fato esse homem fez. Quando nós vamos ver a vida do apóstolo Paulo, para nós que pregamos a palavra, para você que tem o desejo de fazer isso, de servir ao Senhor, o apóstolo Paulo é um grande exemplo para todos nós. Ele é um homem que não só evangelizava, como também ensinava, era um mestre. Ele preparava pessoas antes de partir para uma próxima jornada. E nesse tempo nós temos perdido esse anseio pela evangelização, pela pregação da palavra e principalmente pelo ensino. Porque ensinar, gente, gasta tempo. Nós precisamos de preparo, nós precisamos de constância, de acompanhar pessoas. E a vida hoje ela está muito corrida e as pessoas não querem mais gastar tempo treinando pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele fazia isso com dedicação total, com todo prazer. Hoje, estamos preferindo os ambientes confortáveis, cadeiras totalmente acolchoadas, ambientes climatizados, luzes, entre tantas outras coisas que isso não é pecado, isso não desmoraliza ou tira uma igreja do propósito de Deus. Mas isso muitas vezes faz as pessoas irem à igreja com a expectativa errada. E Paulo aqui, ele está falando do seu serviço. Ele servia a Deus de todo o coração. Ele não estava indo somente realizar uma rotina, um ritual a fim de obter algum favor de Deus. As pessoas não sabem o que estão fazendo quando vão à igreja na maioria das vezes. Elas vão lá com propósitos indefinidos. Vão lá para pegar uma bênção da semana. E isso acaba afastando elas do verdadeiro propósito, que é a adoração. Mas o apóstolo Paulo, ele não se esquecia do que estava fazendo. A palavra aqui está dizendo que ele dizia, Deus a quem sirvo de todo o coração. O seu serviço não era meramente um ato de obrigação, mas ele sentia prazer em fazê-lo. Em outros textos bíblicos, ele vai escrever falando da essência do que está no coração dele. Ele diz assim, ó, em 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Muitas vezes, a nossa mente racional, ela nos prega algumas peças. E esses dias eu estava meditando e eu falei assim, caramba, toda vez que eu chego na igreja, eu vou lá, dobro o meu joelho e vou orar a Deus. E eu percebi que eu estava fazendo aquilo
de forma religiosa, porque todos faziam. Afinal, se um líder chegar e não se ajoelhar para orar, ele pode dar um mau exemplo para a comunidade. E eu estava fazendo aquilo de forma bem religiosa. E eu percebi isso porque quando a gente entra nessa rotina da religião, dos rituais, a gente vai se envolvendo de uma forma que a gente acaba não percebendo que nós estamos sendo religiosos. Agora, quando você realmente chega diante na igreja, é o mesmo ato, gente, e você está com o teu coração pulsando para se ajoelhar e falar com Deus, sem se preocupar no que as pessoas vão pensar, sem se preocupar nas pessoas que estão à tua volta, mas quando você, de fato, está ali para glorificar a Deus, para se conectar com Ele, ele recebe a adoração. Um mesmo ato que antes poderia ser um ato aprovado por Deus, em outro momento pode ter desaprovação, porque nós estamos fazendo isso de forma religiosa. E o apóstolo Paulo, ele demonstra nas suas cartas que ele não só servia a Deus de todo o coração quando ele estava dentro da igreja, quando ele estava servindo, quando ele estava ensinando, mas ele em Gálatas 2:20 ele diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quantos cristãos têm uma vida dupla? Dentro da igreja é uma coisa, fora do ambiente da igreja é uma coisa totalmente diferente. Muitos cristãos dizem que não misturam religião, que não misturam o cristianismo, a adoração a Deus com negócios. Uma coisa é negócio, outra coisa é adoração a Deus. Deus não está nos negócios, então eu posso fazer o que eu bem quiser e bem entender, porque não vai ter problema nenhum. E eu trabalho com gestão financeira e quantas pessoas a gente vê que acabam não pagando os tributos aqui no nosso país. Quantas pessoas deixam de honrar os seus funcionários, não registram os seus funcionários, porque não entendem o valor da honra, de glorificar o nome do Senhor em tudo que faz. Pessoas que não perdem oportunidades para se aproveitar de outras, porque esquecem que são cristãs. Esquecem a quem estão servindo verdadeiramente. Nós somos mordomos. Nós estamos aqui para cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Só que muitas vezes a gente só leva essa consciência quando a gente está dentro da igreja. Quando a gente está dentro do templo, quando a gente está executando um serviço, mas saindo dali, a vida volta ao normal. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu já fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, na integralidade da nossa vida, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E nós não podemos fazer uma separação, um dualismo na nossa vida. Duas caras, nós não podemos, nós temos que ser íntegros. E uma pessoa íntegra é aquela que é a mesma diante das pessoas e nos bastidores. Ela é exatamente igual. E muitas vezes nós estamos fazendo uma separação da vida cristã com a vida secular. E Paulo aqui, ele não estava servindo meramente por uma obrigação, porque ele foi levantado como apóstolo, ele tinha que cumprir um propósito, não. Ele está aqui servindo, a palavra diz, de todo o coração. Em outros textos bíblicos, ele vai falar que o amor de Cristo o constrangia. Ele não conseguia entender por que ele era tão amado por Deus, por que Deus o amava tão profundamente. Ele não conseguia entender e por causa disso ele foi constrangido. E uma pessoa constrangida é aquela que não consegue fazer nada além daquilo que está sendo exigida, porque ela se constrange. O favor que o outro fez por ela é tão grande que ela não consegue dizer não, ela fica constrangida em fazer isso. E o apóstolo Paulo, ele entregou a sua vida a ponto de sofrer com Cristo. A palavra vai dizer que em momentos ele disse, olha, morrer para mim é lucro, porque viver é Cristo. Morrer, eu quero estar com Ele. Eu só estou aqui por causa de vocês. Por muitas vezes ele disse isso, porque ele tinha um prazer em servir. E nós muitas vezes estamos servindo como um ato religioso. Estamos indo para a igreja por causa da escala, por causa da obrigação, por causa que temos que bater cartão.
estamos servindo a Deus, pregando a sua palavra porque temos uma obrigação a fazer. Só que Paulo era movido por isso porque o seu coração pulsava. Ele queria servir a Deus, ele queria se entregar a Deus, ele queria que esse serviço subisse como uma adoração. E ele fala, em espírito, eu adoro em espírito, eu glorifico a Deus em espírito. Ele não está falando de uma adoração meramente intelectual, humana. Ele está falando da parte mais profunda do ser humano, que é o espírito. E Paulo não estava procurando agradar a homens, como ele escreve aos Gálatas. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda, ele usa aqui ainda, porque outrora ele era um religioso, ele era um fariseu. Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não tem como agradar a homens e ser servo de Cristo. Não adianta querer fazer um serviço porque você vai agradar outra pessoa. Você tem que fazer tudo para a glória de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 10:31. Olha o que Paulo está aqui agora criticando. Em 2 Coríntios 4, versículo 2, diz assim, antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Irmãos, nem todos os que estão servindo a Deus, são verdadeiros. Existem pessoas que estão fazendo isso por mero desejo de ser beneficiado em alguma coisa. De verdade, isso é comum. Na época do apóstolo Paulo, isso já estava acontecendo. Pessoas que estavam pregando o evangelho por conveniência, porque isso era bom para ela. E é muito interessante perceber que a mesma revelação bíblica para este tempo acontece também no nosso tempo. Nós vemos com clareza que é exatamente nesse momento que a igreja está. Falsos mestres se levantando. Pessoas se levantando dizendo que são homens de Deus, quando na verdade estão totalmente distantes da vontade dele. E muitas pessoas estavam sendo enganadas no tempo do Paulo, assim como no tempo de hoje as pessoas estão sendo enganadas, porque elas parecem estar servindo a Deus, mas não estão. E Paulo está dizendo aqui, em meu espírito, eu adoro a Deus em meu espírito. Lembra que lá em João 4, versículo 23, Jesus falando com a mulher samaritana, ele disse, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No mundo, nós podemos atuar com os nossos membros e na interação com as coisas deste mundo nós vamos ter sentimentos, vamos chegar na alma, mas jamais poderemos chegar tão profundo e chegar no espírito do homem. Somente aquele verdadeiro adorador pode adorar em espírito, porque é o Senhor Jesus que vivifica o nosso espírito que estava morto. E vivificando o nosso espírito, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora uma conexão foi estabelecida. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Pai está com Jesus à sua direita. E a palavra diz que Jesus à direita do Pai intercede por nós. Meus irmãos, Jeremias disse que havia um fogo queimando em seu peito, que estava retido em seus ossos, e por mais que ele tentasse contê-lo, ele não conseguia. Porque o verdadeiro adorador, ele tem essa chama queimando no seu peito que arde sem cessar. Ele não faz nada sem ter a consciência plena de que ele está fazendo para adorar o Senhor. Que nesse dia, nessa manhã, nessa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo, o teu coração seja cheio do Espírito Santo. Quero orar por você. Senhor Deus, encha os nossos corações da tua presença. Enche os nossos corações do teu fogo, da tua chama, que ela venha a arder sem cessar. E quando nós formos te servir, que nós possamos ter a consciência de que estamos fazendo para adorar e glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração. Guarda essa palavra em nós. Repreenda, Senhor, todo roubador de semente e que ela possa cair em boa terra
produzir bons frutos para a tua glória. Obrigado, Senhor, que o Senhor seja louvado em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.